Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Produto Interno Bruto, PIB do agronegócio nacional, apresentou um número crescente. Tempestade perfeita. Assim foi classificada as preocupações sanitárias e alimentares na China pela Associação Brasileira de Proteína Animal. A Associação de Produtores de Aves da província de Hubei, na China, apontam que já está faltando ração para as aves. Exportações de carne suína in natura fecharam o mês de janeiro com mais de 59 mil toneladas embarcadas. Você vai conhecer a importância do manejo racional com bovinos de corte e leite. O Agora Agro já está no ar. Os cálculos foram realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP, em parceria com a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, e mostram que o Produto Interno Bruto do agronegócio nacional apresentou crescente número entre janeiro e outubro do ano passado, e esse número foi de 1,15%. O resultado ele segue atrelado à expressiva alta de 13% do setor pecuário. E seguindo a tendência dos meses anteriores, a pecuária continuou crescendo significativamente, acumulando alta em todos os segmentos do período. Segundo os pesquisadores do CEPEA, a ocorrência da peste suína africana em países asiáticos e o consequente forte aumento das importações chinesas de carne suína, bovina e aves tem favorecido as cadeias pecuárias brasileiras. Além de impulsionar os preços, o bom desempenho das exportações tem estimulado também a produção dentro e fora da porteira. Como os casos de PSA foram duradouros até o final de 2019, os seus efeitos eles devem continuar impulsionando o PIB nos próximos meses. Já o PIB do ramo agrícola continuou pressionado, especialmente pela queda dentro da porteira, registrando uma retração de 3,2%. A renda do segmento primário agrícola tem sido prejudicada por quedas de preços na comparação anual para diversos produtos e pelo aumento dos custos de produção, apesar das boas safras de culturas como a de milho. Tempestade perfeita. Assim, foram classificadas as preocupações sanitárias e alimentares da China pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, segundo informações da Reuters. A situação do gigante asiático após ter metade do seu rebanho suíno dizimado pela peste suína africana e de notificar um surto de gripe aviária na última semana é de fato preocupante, principalmente no que tange à segurança alimentar. A peste suína africana, o coronavírus e a gripe aviária influenciam os hábitos dos consumidores e pode aumentar a demanda chinesa por carnes do Brasil. Os representantes brasileiros lá na China contam que a grande preocupação deles é a segurança alimentar, segundo as informações da agência Reuters. O Brasil, que já vinha obtendo crescimento das exportações de carnes devido à PSA, pode se beneficiar ainda mais. Como fonte segura de carnes, o Brasil, que nunca registrou um caso de gripe aviária ou peste suína africana, deve se beneficiar com essa situação. O país possui capacidade para atender ao menos parte da demanda adicional por frango importado, tendo processado cerca de 6 bilhões de aves no ano passado. A Bloomberg, que é uma empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, noticiou agora que, citando cartas de associação de produtores de aves da província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que o epicentro do coronavírus
que o lockdown local ameaça mais de 300 milhões de frangos devido à iminente escassez de ração. E de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ameaça vem em um momento em que a China tenta ampliar a produção local de frango, visando a substituição da carne suína, cuja produção recuou fortemente por causa da peste suína pelas aves. Antes dos problemas associados ao coronavírus e à gripe aviária, era esperado, segundo a BPA, que a China produzisse cerca de 12 milhões de toneladas de frango neste ano, enquanto o Brasil tende a produzir por volta de 14 milhões de toneladas. As exportações de carne suína in natura fecharam o mês de janeiro com 59.300 toneladas embarcadas. Esse valor ele corresponde a uma média diária de 2.700 toneladas, 41,5% maior que a média registrada para janeiro de 2019, quando foram embarcadas 41.900 toneladas no mês. E na comparação com dezembro, houve uma ligeira queda no mês passado. Foram remessadas ao mercado externo quase 66 mil toneladas, com uma média diária de 3.100 toneladas dia, queda de 14,2%. Já em valores monetários, houve desvalorização de 0,9% em relação a dezembro. Naquele mês, foram pagos, em média, 2.596 dólares por tonelada embarcada, passando agora para 2.573 dólares. Em relação a janeiro do ano passado, a valorização foi de 28%, visto que no período a média de preço pago por tonelada era de 2.009 dólares. E depois do intervalo nós vamos falar sobre manejo racional e também sobre a importância da água na alimentação de bovinos. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Você vai acompanhar agora o trabalho de um zootecnista sobre bem-estar animal, ou seja, vamos falar sobre o manejo racional, uma modalidade de manejo que vem sendo implantada em muitas propriedades, tanto na produção de leite quanto na produção de corte. Confira. Eu vou conversar agora com Alexandre Rui Barbosa. O Alexandre ele é zootecnista e nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre manejo de bovinos. E é muito comum em propriedades rurais, principalmente, eu conheço muita gente aí, principalmente funcionários de propriedades rurais, que não tem dó e piedade de animal não. Ele bate, ele taca o ferrão, ele vai para cima e ele consegue fazer com que o animal fique estressado e não produza ou leite ou carne como deveria. E inclusive em relação à prenhez, é um problema seríssimo esse mau manejo de animal. É mais ou menos por aí? Exatamente, né? A gente fala muito no dia a dia no campo, para os produtores, junto com os colaboradores, que o manejo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, ele era único, né? A gente acreditava que havia necessidade de prática de violência, grito, algumas coisas nesse sentido. Mas hoje a gente pode oferecer para o produtor rural, junto à equipe dele, uma forma diferente de lidar com os animais, que é o manejo racional de bovinos de corte. Então essa técnica, ela permite, né, que evite acontecer tudo aquilo que você citou. Tá, inclusive acidentes, perdas na parte de produção de carne, produção de leite, melhora bastante os resultados nesse sentido. Então assim, o que a proposta do manejo racional é oferecer uma alternativa para a pecuária de corte, onde que a gente minimize ou elimine qualquer perdas que possa ter nesse sentido.
O Alexandre, inclusive, eu estava lendo um estudo a respeito do manejo racional de animais. E parece que nesse estudo dizia o seguinte, que dependendo do manejo, você tem um resultado ou positivo ou negativo. Mas no caso de negativo, no caso de maus tratos de animais, chega-se a quase 30% de perda de prenhez de uma fêmea, de uma vaca. Agora, imagine na produção de leite, que é um gado mais dócil e tal, o sujeito mete ferrão, chuta um bezerro. É um negócio até de consciência isso aí, né? Sim, não muita maldade, né? Sim, mas é algo cultural, né? A gente tem que preocupar muito, porque eu tento mostrar dentro das propriedades que a gente vai assistir, passar os treinamentos, que o manejo que foi passado é algo do pai, do avô, e esse novo manejo é para tentar realmente mudar essa construção, oferecer isso. Quando você fala em relação a alguns índices reprodutivo, a gente sabe que um animal estressado, ele libera um hormônio chamado cortisol, hormônio esse que é responsável hoje por muita perda dentro da pecuária. Por exemplo, o cortisol ele neutraliza alguns tipos de hormônio, como o LH na reprodução. Animal estressado emprenha menos, animal estressado ganha menos peso. Ele não come, ele não bebe, os desempenhos produtivos dele são realmente alarmantes. Em relação ao gado de leite, como você falou, eu atendo também a parte de manejo racional de bovino de leite. E a gente brinca muito, o gado de corte, principalmente as raças rebus, ela acaba apanhando porque o pessoal fala que é bravo. E o gado de leite, por ser muito dócil, eles acabam batendo nos animais porque falam que eles é muito lerdo. Então é uma forma de compreensão. Então a gente tenta levar às pessoas uma forma diferente de ver os animais. Não só na parte tentar realmente essa parte só pensando na parte econômica, mas hoje a gente sabe que o mercado hoje do consumidor, ele pede muito essa mudança. As pessoas querem comer alimento de origem animal, provindo de um animal que não sofreu durante a vida dele. E cabe nós que estamos na pecuária fazer isso. Os animais é responsabilidade nossa, do produtor, do colaborador que atende, dos técnicos, de todo mundo envolvido na cadeia. Eu me lembro, eu fui a uma propriedade rural agora recente e ele devia ter mais ou menos ali dentro de uma área de lazer umas 250 Nelores paridas. Ele falou assim, não, Antônio, pode entrar aqui. Eu falei, não entro não. Ele falou, pode entrar, eu garanto. Rapaz, elas nunca me viram. É claro que teve umas que ficam assustadas e tal. Mas eu andei no meio do rebanho, todas elas com bezerro, não aconteceu nada. Pelo contrário, você chegava a encostar, acariciar uma vaca dessa. Quer dizer, é o manejo racional que a pessoa utiliza para fazer com que aquele rebanho seja um rebanho altamente produtivo e dócil. Exatamente. A gente fala muito pro pessoal que não é a raça do animal que julga, na verdade, na verdade é o manejo aplicado na fazenda. Então acaba a gente jogando a responsabilidade, na grande maioria, para o animal. A gente fala muito assim, a gente vê muitas pessoas falar assim, o animal é bravo. O animal que corre de você, peita na cerca, ele não é bravo, ele tá com medo de você. Agora, você deu motivo para que isso aconteça? Eu pergunto muito isso para as pessoas. As pessoas param, pensam, porra, cara, Alexandre, nós gritamos, nós batemos, nós espancamos. Cara, não tem outra reação de um animal que não seja de correr, de fuga, de se defender. No ponto que quando você está fechado com os animais em algumas instalações e eles não conseguem escapar, a correr para fora, para longe de você, ele acaba tendo a única opção, atacar. É claro. Não tem outra opção. Então, assim, a gente pede muito às pessoas que trabalham com a pecuária ou em qualquer área de animais em geral, que ela comece a entender que a gente não pode humanizar os animais. E o que é humanizar? Achar que o animal ele é humano. O animal, ele é um bovino, ele tem comportamento de bovino, ele nasce com o comportamento bovino, a anatomia de bovino, a fisiologia de bovino. Ele cresce e morre dessa forma. Ao contrário de um cachorro que nasce com comportamento de cachorro, cresce com comportamento e morre. E os humanos acabam pecando, né? A gente brinca muito, eu vejo muitas pessoas falarem com os animais dentro da hora do manejo como fosse uma criança. E na verdade isso não pode ser feito. Eu não gosto de usar o termo que isso é errado. Na verdade é a falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento faz com que os humanos
tente fazer que os animais entendam eles. Isso não ocorre, porque o animal racional na questão é o ser humano. Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Então quando uma pessoa entra no curral e tenta se comunicar através da linguagem falada com os animais, isso não dá certo. Então quando você começa a entender que o animal entende linguagem corporal, gesto e repetições, enfim, assim, aí a pessoa começa a entender que tudo aquilo que foi falado pra gente não há necessidade. A prática de bater, correr, gritar, isso nunca foi necessário, pensando na nova forma. Porém, a gente fala muito que se a pessoa nunca teve a oportunidade de receber o treinamento, né, hoje oferecido pela instituição Senar, se nunca teve essa oportunidade, venha fazer esse treinamento junto à instituição Senar, são de 3 dias, e esse treinamento ele vai te oferecer uma nova forma de lidar com os animais, com muito mais lucratividade. Resumindo, o que a gente tem que treinar é o dono e o funcionário. E muito menos o animal. O animal te obedece se você conversar com ele através de gestos. Ele sabe o que você vai fazer com ele. Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que foi uma aula que muita gente aí que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando, uma aula aí de comportamento animal. Obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo junto com a instituição. Valeu. Obrigadão. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a importância da água na alimentação de bovinos. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Renato Dibi. O Renato, ele é zootecnista e professor na área de zootecnia e medicina veterinária. E vamos dizer assim, de maneira geral, é um técnico de campo também. O Renato vem fazendo um belo de um trabalho na área de pecuária de corte, principalmente na área de alimentação, e vem aí construindo aí o seu, vamos dizer assim, o seu império profissional do conhecimento nessa área. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e principalmente pelo tema que nós vamos discutir agora, que muito pouco, quase ninguém da pecuária de corte e leite dá importância para esse tema que nós vamos falar agora. E seria muito bom você que trabalha com a pecuária de corte e leite, pode sentar aí, põe o ouvido para frente, que você vai ver um negócio interessante. Obrigado, Renato, pela sua presença aqui no nosso programa. Toninho, eu que agradeço. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com você e poder conversar um pouco sobre esse trabalho que nós temos feito de campo, na pecuária, de corte, e que realmente tem uma necessidade muito grande da gente poder evoluir, crescer. Nós estamos muito aquém daquilo que nós temos, do todo o nosso potencial. E eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui com você. Bom, o negócio é o seguinte. Todo mundo gosta de beber uma água, principalmente uma água geladinha, uma água limpa. O bovino é do mesmo jeito. E só para começar a conversa, o fator água pode interferir em até 25%, 30% o rendimento do animal, tanto em leite quanto em produção de carne. A água é um dos principais alimentos do bovino, não é? Ok. Toninho, a água, além de ser, em termos de qualidade, importantíssima, é o maior volume que esse animal ingere por dia. Então vamos começar só para a gente imaginar que uma vaca de leite que tem aí na sua produção, o feto chega a dar 90% do seu conteúdo é água. 87% do leite é água. A carne magra, 75% dela é água. Então você imagina como é que eu vou produzir leite, carne sem água. Então isso é impossível.
E o volume que esse animal ingere é muito grande. Uma vaca de leite ela pode ingerir até 130 litros de água por dia. 130, hein? Litros por dia. O animal em confinamento, a gente faz sempre uma conta o seguinte, o animal ele ingere de 10 a 15% do seu peso vivo em água, mas, se for vaca em lactação, 2,5 litros a 3,5 litros de água para cada quilo de leite produzido. Então a conta é simples, tem que deixar disponível. E água de primeira qualidade. Esse é um outro fator, né? Água de qualidade. Esse é talvez o mais importante. Sim, exatamente. Linho, a gente tem visto trabalhos aí com muita consistência, mostrando desempenhos de 105 a 210 gramas por dia de ganho de peso diário. Nossa, é muito. Chega a representar até 70% de alguns casos do desempenho animal por causa da água de qualidade em quantidade disponível. E eu tenho feito um trabalho muito intenso com isso, o pessoal tem brincado até falando assim, é o waterman, o cara é da água, porque eu sou chato com isso, porque ele é um alimento importante e a gente precisa fazer o que eu sempre digo, arroz com feijão. Vamos fazer bem feito? E aí eu tenho visto muito, Toninho, muita gente buscando aditivos nutricionais que são importantíssimos, fundamentais, mas ele é a ponta da pirâmide. Lá em cima. E aí a gente busca um aditivo, por exemplo, num animal a pasto, que dê ali 60, 70 gramas a mais de ganho de peso. E esquece de um básico simples, que é a água, que pode interferir em até 200 gramas. Então isso é buscar uma tecnologia quando não estou com a base pronta e preparada. Então é isso que a gente tem que buscar, essa preparação. Nós falamos muito aqui no programa, tanto no meu programa de TV, esse, e quanto no meu programa de rádio também, o seguinte, são duas coisas que eu olho. Primeiro, é a água. E é claro, junto com a água, nós temos que ter a comida, sim, que é perfeito. o capim. Sim. Capim. Mas não é capim. Quando eu falo capim, eu estou falando folha. Porque capim, às vezes, tem um talo, o gado não come aquilo ali. Perfeito. Okay. Então, são dois pontos importantes, fundamentais, para a criação de gado de corte e gado de leite, que é água de boa qualidade e capim de excelente qualidade. Perfeito. Sem isso, morreu, esquece Exatamente. Pecuária. Essa é a base, essa é a estrutura, e a gente sempre preconiza água encanada, água em bebedouro, é a melhor água que nós podemos ter. Que água que você quer? Aquela água que você tem coragem de tomar. Essa é a água que nós estamos buscando. Tem um trabalho agora recente, de um grande confinamento de 50 mil bois, e eles deixaram alguns currais para lavar de um dia sim, dia não. A nossa recomendação é lavar todos os dias. Houve uma queda no consumo de matéria seca de 1,3 quilos, que representou 280 gramas a menos de ganho de peso diário. Você imagina um prejuízo por causa de água, porque lavar a água. Muita gente fala assim, isso é caro. Faz a conta. Quanto que vai ser o custo de lavar a água todo dia com estratégia, da forma correta, para você ter um desempenho eficiente, melhorar a reprodução, porque a água ela ajuda na termorregulação. Se eu tenho temperatura alta, umidade relativa do ar alta, o animal precisa termorregular. Isso tem um índice chamado ITU, se ele estiver muito alto, eu tenho quedas de reprodução que pode chegar a 40% dos índices de eficiência reprodutiva. Então, peraí, vamos fazer uma conta rapidinha aqui. Você falou confinamento, deixou de ganhar 240 gramas. 280 gramas. Vamos falar 200 só? Vamos. Só para fazer a conta mais rápida. Se o confinamento tem aí 90 dias, 200 gramas vezes 90 dias... 18 quilos. 18 quilos, mais do que uma arroba. Muito mais, porque você tem rendimento perdeu. De carcaça. E se você tem 1.000 bois, meu Deus, você está vendo qual é? Multiplica 90.000 boi por 15. É uma conta que assusta quando você encontra o número e por causa de uma tão simples a gente perde eficiência. Uma bobagem de lavar o bebedouro desse animal. Exatamente. Eu fui a uma fazenda outro dia aí, fora de brincadeira. É que eu não estava com sede, mas que dava vontade de beber ali, dava. Bebedouro limpo, transparente, cristalino. Lavam todo santo dia. Por quê? Porque o animal vai, come capim, cai aquilo, tem a baba dele e aquilo começa a fermentar. Tem lugar aí que a água é verde. Exatamente. Tem pecuarista que ainda faz cacimba, fica aquela lama, o gado vem, defeca ali dentro, morre um animal ali, o cara não está nem aí, ele não tem nem noção o prejuízo que ele está tendo e, mais ainda, causando doenças. Exatamente. Proliferação de doença. Perfeito, é isso mesmo. E há quase um ano atrás, eu comecei a atender uma fazenda, e a gente andando na fazenda, e eu peguei um copo d'água, nós chegamos no bebedouro muito sujo.
E ele falou assim, a água tá boa, o gerente. Eu enchi o copo, falei, então bebe. Você tá louco? E hoje, eu tive lá semana passada, a gente já está atendendo há algum tempo já, e ele falou assim, essa água eu bebo. Então é uma mudança de conceito, de conscientização. É muito fácil, é muito simples, tem que querer. Eu acho que quando a gente fala assim, que o pecuarista tem que fazer um planejamento, e não é só de uma coisa, não. Eu vou comprar tantos bois, paguei tanto, gastei tanto, vou ganhar tanto. Não é isso, não. Isso é um dos itens. É a água, é a alimentação, é a sanidade, é a cerca, é o seu manejo com o rebanho lá no dia a dia. É não dar pancada em gado, é não gritar com gado. Você pode estar achando, desculpe a expressão, frescura, mas não é não. Quem está fazendo a lição de casa certinho, está bamburrando e está produzindo aí 5, 10, 15, 40, 50 arrobas por hectareano. E tem gente aí, a maioria, produzindo aí 5, 6 arrobas por hectareano e falando que o preço da arroba não presta. E o que eu sempre digo, Tony, a diferença está nos detalhes. É o que faz toda a diferença. E mais uma vez, com todo respeito, o diabo te pega no detalhe. É lá naquele lugarzinho que você não liga, ele vai lá e te pica. É isso. Bom, Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, um tema excelente. Se você quiser pedir informação para o Renato, basta você ligar 62 99962 2334. Eu vou repetir. 99962 2334. Liga para ele, peça uma informação, tira a dúvida, não vai cobrar nada, não. Nós estamos à disposição. Renato, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.